Mano, esse aqui é o anime mais trilocaço de tubaína da temporada. Um anime que tem uma cidade lotada de monstros e o prota também se transforma em um deles pra descer a porrada em geral. LD na voz e cola comigo nesse anime doido da temporada que isso aqui tá o bicho. Em um dia normal, na cidade de Kaiju, um alerta de emergência é emitido, avisando alguns moradores pra fugirem pro abrigo de segurança. Enquanto isso, o monstro inicia seu ataque à cidade, e o aviso continua sendo transmitido pra todos os moradores locais, destacando as maiores áreas de risco. Nesse momento, uma mulher avisa que o monstro com aproximadamente 60 metros está saindo de Otobai em direção à cidade de Ashira, e imediatamente todas as unidades de combate da cidade vão até a criatura e abrem fogo contra ela. Logo depois, a terceira divisão de combate chega ao local para enfrentar esse monstro, iniciando uma batalha intensa. Durante a luta entre as duas forças, de repente, do nada, uma das mulheres do terceiro batalhão atravessa o corpo do monstro com uma arma de guerra poderosa. O monstro explode, rola um banho de sangue sinistro e o Kaiju é exterminado com uma facilidade imensa. Enquanto isso, um dos trabalhadores come seu lanche, observando de longe as tripas do monstro espalhada por toda a parte. Nesse momento, o chefe da equipe decide colocar ele para trabalhar. Voltando para a cidade, os moradores locais começam a elogiar os integrantes da terceira divisão por terem humilhado e destruído o Kaiju. Eles destacam o fato da terceira divisão sempre conseguir derrotar o Kaiju sem sofrer baixas na equipe. Enquanto isso, aquele trabalhador anda pela cidade cruzando com a capitã da terceira divisão. Em seguida, ele fala um pouco sobre seu trabalho, que é basicamente limpar as áreas onde ocorrem as batalhas contra Kaiju. Como eles lidam apenas com os restos dos monstros, eles não têm a mesma glória e não recebem o mesmo reconhecimento da população. Enquanto trabalhava, chega um drone de um superior que pede para ele entregar uma amostra do Kaiju para a equipe de análise. Voltando ao trabalho, Kafka percebe que seus colegas estão levantando um enorme pedaço de tripa e rapidamente avisa que vai dar merda. Eles demoram para reagir e as tripas explodem, espalhando muito sangue que cai na pele de um dos trabalhadores e acaba causando queimaduras nele. Kafka então rapidamente ajuda um amigo com os primeiros socorros e tranquiliza ele, dizendo que isso já rolou várias vezes com ele também. Kafka então percebe que depois da luta tudo sempre fica uma bagunça quando a terceira divisão é chamada, já que o corpo dos Kaiju ficam totalmente desfigurados e é até difícil distinguir o que é órgão e o que não é. Nesse momento, um dos funcionários chama sua atenção e informa que ele será transferido para outra função, onde ele vai cuidar da área dos intestinos. Ouvindo isso, ele já fica em choque, mas é forçado a ir do mesmo jeito. Outro funcionário pergunta se trabalhar nos intestinos é realmente tão ruim. Só lembrar do que acontece dentro do intestino do monstro. Eles ficam de cara com muita merda, então muitos deles ficam sem conseguir comer por uma semana depois de trabalhar nesse local. Depois de um dia de trampo pesado, Kafka chega em casa destruído e enjoado, ainda sentindo o cheiro de toda aquela merda. Para se distrair, ele assiste uma matéria na TV sobre um Kaiju que foi derrotado graças à atuação heróica da terceira divisão da Força de Defesa. A líder dessa divisão é a renomada capitã Mina Ashiro. Ela é a capitã mais popular de todas, e a Mina é tão braba que tem rumores de que ela tá concorrendo ao cargo de comandante. A jornalista deixa claro que a jovem tem um futuro brilhante pela frente. Nesse momento, Kafka desliga a TV desapontado com ele mesmo, porque ao contrário de Mina Ashiro, ele acabou em um trampo difícil e nojento. Mas depois de pensar nisso, ele percebe e se convence que seu trabalho é sim muito importante. Afinal de contas, alguém precisa limpar toda aquela bagunça. E além disso, Kafka sabe que com esse emprego, ele consegue morar em um apartamento decente e pode comer o que ele quiser. E isso pra ele já tá ótimo. No outro dia, ele vai pro trabalho estando com uma dor de cabeça e já joga a culpa naquela reportagem do dia anterior. Chegando na empresa, um colega chama ele para apresentar Ishikawa, um jovem que começará um estágio trabalhando com eles, mas que tem o objetivo de entrar na Força de Defesa um dia. Nesse momento, Toku conta ao garoto que Kafka também tinha essa vontade, mas acabou desistindo no meio do caminho. Depois de ouvir Toku desencorajar o garoto, Kafka interrompe e Ishikawa pergunta por que ele desistiu de entrar na Força de Defesa. Kafka explica que mesmo dando o seu melhor, sempre tinha pessoas melhores do que ele, então ele chegou ao seu limite e acabou desistindo. Ao ouvir isso, Ishikawa deixa claro que não vai desistir como Kafka e que até mesmo preferia morrer do que desistir. Kafka fica pistolaço e sente que ficou parecendo um fracasso na frente do seu estagiário. Depois disso, eles voltam para a cidade e começam a se preparar para o trabalho. Kafka e Ishikawa vão trabalhar juntos na área dos intestinos. Quando Kafka descobre isso, ele já vai reclamar com seu superior, mas ele diz que Kafka tá mandando muito bem nessa função. Enquanto eles trabalham, Kafka percebe a expressão de nojo no rosto de Ishikawa e já começa a zoar ele, mas logo depois ele também já fica enjoado. Ele pergunta ao garoto se ele trouxe apenas uma marmita, e Ishikawa responde que provavelmente não vai nem conseguir comer aquilo por causa do enjoo que tá sentindo. Então Kafka oferece um multivitamínico ao estagiário e diz que ele precisa de ter algo no estômago para aguentar o trabalho, senão ele vai desmaiar antes mesmo do fim da tarde. Além disso, Kafka tenta enfiar no buraco de Ishikawa, peraí, um tapa-nariz para ajudar contra o mau cheiro, mas ele se recusa. Então todos voltam ao trabalho e quando fica tarde, Kafka sente um alívio por ter terminado a parte mais desagradável do trabalho. Do nada, ele é surpreendido por Ishikawa, que mostra sua gratidão, pois Kafka ajudou demais nesse primeiro dia de trabalho. Depois de fazer
isso, Ishikawa fica meio envergonhado e já começa a ir embora, mas já volta pra dar um aviso que a idade limite pra se inscrever na Força de Defesa foi aumentada pra 32 anos. Ele diz a Kafka pra tentar novamente seu sonho, pois ele percebeu a tristeza no rosto dele quando disse ter desistido de integrar a Força de Defesa. Mesmo tentando parecer durão, o Kafka agradece o conselho e admite que Ishikawa é muito mais legal do que ele imaginava. Mas durante essa conversa, uma criatura aparece do nada nas costas de Ishikawa, pronta pra dar o bote, mas Kafka foi muito rápido, muito ligeiro e conseguiu salvar ele a tempo. Depois de serem jogados pra longe, Kafka diz pro garoto fugir dali o mais rápido possível e pedir ajuda assim que ele conseguisse. Mesmo ficando em dúvidas, Ishikawa diz que Kafka também precisa sobreviver, mas Kafka insiste que isso não vai fazer diferença, já que se ficar ali, os dois vão acabar morrendo. E ele lembra que se algo acontecer com Ishikawa, ele não vai poder realizar seu sonho e não vai poder participar da Força de Defesa. Aceitando a situação, o garoto começa a correr e foge pra longe. Enquanto isso, Kafka tenta atrair a atenção do monstro com uma barra de metal, fugindo até encontrar um local seguro pra se esconder. Kafka se abriga sabendo que ali o monstro não consegue alcançar ele. Nesse momento, Kafka corre até o fim daquele beco apertado e se joga da janela. E até agora eu não entendi porque ele fez isso. Ele quebrou a janela toda, então uma memória da sua infância apareceu, onde ele reclamava sobre os estragos causados pelos monstros, reclamando por ter perdido a chance de derrotar o boss do seu game, por causa da destruição toda causada. A garota ao seu lado questiona se é por esse motivo besta que ele tá triste, enquanto ela própria tá acabada pela perda do seu gatinho chamado Miko durante o incidente. Diante dessa triste coincidência, os dois decidem entrar na Força de Defesa, e aí Kafka, movido por seu espírito competitivo, propõe um desafio à garota para ver quem ia se tornar o oficial da Força de Defesa. De volta ao presente, Kafka continua fugindo desesperado do monstro, sentindo que sua vida tá tomando um rumo que ele nunca quis. Então, ele larga a mão do seu bundão e confronta a criatura de frente, mas aí Kafka acaba levando um golpe direto. Caído e cheio de dor, ele volta a pensar na sua infância e como as coisas chegaram nesse ponto. Antes que ele pudesse se recuperar, o bichão avança tentando comer ele. Por sorte, Ishikawa surge no momento exato e resgata ele. E isso deixa o mal agradecido nervoso, pois ele tinha mandado Ishikawa fugir dali. No entanto, Ishikawa explica que já chamou os reforços para ajudá-los e diz que abandonar ele significaria o fim de suas chances de ingressar na Força de Defesa. Isso faz Kafka se sentir ainda mais impotente, pois além de não conseguir proteger seu videogame, falhou em proteger o gato de sua amiga e nem conseguiu ajudar o seu estagiário em apuros no trabalho. O monstro então avança de novo em direção a eles, mas o reforço chega e eles são resgatados pela terceira divisão da Força de Defesa, liderada pela capitã Mina Ashiro, que de uma forma muito épica neutraliza aquele bichão e depois Mina instrui a equipe a prestar socorro aos feridos e aos demais. Ela ordena que sigam para verificar se tem outros monstros na área. Sem sequer lançar um olhar na direção de Kafka, ela parte. Quando Kafka acorda no hospital, ele relembra a habilidade impressionante de Mina em derrotar a criatura em questão de segundos, deixando ele muito surpreso com a sua força. Depois disso, Ishikawa chama Kafka e agradece por ele mandar ele correr quando ele precisou, praticamente salvando a vida dele. Essas palavras fazem Kafka lembrar o desafio que fez a sua amiga, sobre competir para ver quem seria o oficial mais sinistro da Força de Defesa. Essa lembrança faz ele despertar novamente seu desejo. A sugestão de Ishikawa fez ele reconhecer que tinha estado em negação sobre seus próprios sonhos por muito tempo. Então, Kafka decide dar outra chance à Força de Defesa. Quando ele finalmente se decide, uma criatura estranha aparece e penetra no seu corpo pela boca. E esse papo aí tá meio estranho. E ele começa a se debater e ter alucinações. Ishikawa percebe que tem algo estranho acontecendo na cama de Kafka e se aproxima, e acaba se deparando com Kafka transformado em uma criatura igual a um kaiju. Kafka já fica em choque e tenta explicar ao garoto que é ele mesmo que está ali, mas um velhote que estava passando pela porta vê essa cena e já bate um rádio pra Força de Defesa, e o Kafka e o Ishikawa têm que fugir muito rápido dali. Hey, Otaku! Eu tô te vendo aí, hein? Tu tá deitadão, de perna cruzada, celular na mão, mas vamos falar a verdade? Esse mangá é incrível e eu aposto que você vai curtir o anime. Então se prepara pra muita ação e pancadaria do começo ao fim. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal e me responde uma pergunta. Esse protagonista, ele é brabo ou ele é bagre?